Olá, olá, boa tarde, né? Quero primeiro cumprimentar todos vocês que acompanham a nossa live, todos vocês que nos dá a oportunidade de poder compartilhar, né, mais uma vez. Estou aqui tentando ligar o som, então vamos dizer para vocês que é um prazer estar falando com vocês nesta tarde, né? São 13 horas e 19 minutos e tirar alguns minutos aqui para poder compartilhar com vocês sobre a doutrina espírita, sobre aquilo que nesta tarde, vou aqui, estou arrumando aqui a filmagem, que nesta tarde nós, de uma certa maneira, paramos para poder fazer aqui uma reflexão, um estudo, e esse estudo, naturalmente, o som voltou. Deixa eu diminuir o volume aqui. Então, tiramos para poder compartilhar aqui do nosso estudo e trazendo nesta tarde uma reflexão e um tema muito sério, né? Que é um tema que eu acho que é dos mais sérios que existe em todo a nossa existência, que nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor de Deus e que Deus é amor. Um dos pontos que naturalmente nos faz... Tô apanhando o som aqui hoje, viu, gente? Nos faz refletir quando falamos de Deus é a grandeza e o que nos diz o infinito sobre tudo aquilo que trazemos, aquilo que falamos sobre essa nossa existência humana. Vou fazer uma pequena leitura aqui, agradecer a todos aqueles que estão já acompanhando, pedir para que, se tiverem condições, compartilhar para outros amigos e outras pessoas que queiram também passar aqui alguns minutos falando sobre a existência, o amor e a forma da nossa compreensão sobre Deus. Eu vou ler aqui na 1 João, na epístola, né, de 1 João, que diz o seguinte, aqui na Bíblia, e quando falo aqui, estou falando baseado no conhecimento daquilo que aprendemos dentro do conceito da doutrina espírita. Mas aqui eu peguei a Bíblia, na sua versão de João Ferreira de Almeida, e fazer uma leitura aqui interessante do capítulo 4 da 1 João, do versículo 7 e ao versículo 18. Diz o seguinte: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus para conosco, em que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos erros. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Senhor do mundo, Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que não teme não é. Aliás, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 19. Vamos fazer aqui uma pequena oração, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, irmãs, amigas, um tema não provocativo, mas um tema que nos faz refletir, que é Deus. Deus acima de todas as coisas, Deus acima de tudo. E quando lemos esse trecho de João, nós então podemos ver que João foi apóstolo de Jesus, e lá na frente podemos falar um pouquinho dele, ele como apóstolo, amigo, próximo de Jesus, chamado discípulo do amor. E a sua convivência com Cristo. Há até uma discussão teológica quanto a quem escreveu esse livro, se foi João ou se foi um grupo da igreja primitiva e tudo isso, mas não importa. O que importa nesse momento é o que João nos trouxe, que Deus é amor. E ele diz que Deus nos amou primeiro, quando deu a nós o seu Espírito, o Espírito de cada um de nós, a centelha divina que está em nós. Quais são, na nossa visão, então, quando falamos das características do amor? Qual é a nossa visão humana? Porque Deus, para nós, ainda dentro da nossa concepção, na nossa dificuldade, ou talvez no nosso pequeno entendimento ainda, porque somos espíritos infantis, e vimos de um planeta primitivo, e estamos num planeta ainda em expiação e provas. Qual seria então a nossa interpretação desse amor? Qual tipo de amor? Que amor é esse?
Limitamos a Deus então a um amor no pensamento, mesmo dentro das nossas abstrações? O que é o amor? E o que Deus nos traz dentro, o que nos traz na concepção, no aprendizado e no ensinamento em que João estabelece para nós a questão de Deus ser amor. E vai lá no versículo 19, ele diz: e Deus nos amou primeiro quando deu o seu Espírito a cada um de nós. Quais são as características do amor para nós? Seria o amor como uma conexão emocional? E essa conexão emocional nos faz então aproximarmos desse amor na compreensão que Deus é um amor. E que conexão então teríamos na interpretação espiritual deste amor? Seríamos o amor como um compromisso, uma dedicação? Deus em nós e nós em Deus. Porque se pararmos para observar, ou se, não digo nenhuma observação, mas uma reflexão, que hoje nós estamos no plano terrestre, e esse plano terrestre, nós estamos na matéria. Já paramos para pensar que nem mesmo a matéria que estamos sabemos o momento em que vamos deixá-la? E que existe um controle e esse controle não está em nós? Então seria uma conexão emocional e ao mesmo tempo um compromisso e dedicação de Deus a cada um de nós. Por menor que sejamos, por menor que tenhamos a ideia de que ainda somos insignificantes, Deus está olhando para cada um de nós. Com afeto, com carinho. E as características seriam então amor, compromisso, dedicação e afeto e carinho de Deus para conosco. Às vezes pensamos assim, mas eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos erros na minha vida, eu preciso mudar tanto para poder ter essa conexão, me sentir, ter esse sentimento, eu digo sempre, um sentimento de pertencimento à espiritualidade, ao universo, a Deus. Cada um de nós temos a presença de Deus em nossas vidas. O grande problema é que talvez para despertar isso é preciso ter essa conexão com o amor na sua essência na sua essência da nossa compreensão. E quais seriam, além das características, o tipo de amor, o entendimento dos tipos de amores que podemos ter? Porque Deus é um só e o amor, mesmo com a nossa abstração, da nossa falta de conhecimento pleno, Deus é amor. E quando João, o profeta, ou melhor, o discípulo que andou, vou tomar uma aguinha aqui, gente, que andou com Jesus e teve a presença e viu ali pessoalmente as maravilhas que Jesus fez, em um amor pleno. E ele disse: eu e Deus somos o só, eu e o Pai somos o só, eu estou nele e ele está em mim. E a profundidade disso para cada um de nós, porque se nós somos filhos de Deus,
E se Deus é amor, e Ele nos amou tanto que deu o seu Espírito a cada um de nós, e se buscarmos a interpretação disso, a centelha divina, e disso aqui agora, porque nós temos uma matéria e não sabemos a hora, nem temos domínio sobre ela. Não sabemos a hora que essa matéria vai parar. E Deus cuida de cada um de nós. Cuida de mim, cuida de você, cuida de tudo e de todos. E às vezes você pode pensar por que acontece tantas coisas ruins ainda no mundo. Talvez seja pelo próprio amor que ainda Deus nos dá o livre-arbítrio e não somos robôs aqui na nossa vida, nesta encarnação e nas outras que já passamos pelo plano terrestre. O amor, na nossa concepção humana, ele pode ser o amor romântico, aquele amor de passeio, de paixão, de intimidade, esse amor romântico. Mas ele pode estar intrinsecamente ligado dentro de nós de uma forma em que, mesmo em Deus, podemos ter esse amor de intimidade, de poder ter a intimidade com Deus, poder falar com Deus. Ele nos permite. E alguém pode dizer, mas eu peço tanto a Deus isso ou aquilo e não sou atendido. Não é atendido pelo amor dele a nós. Quantas coisas eu peço a Deus e não sou também atendido, e depois lá na frente eu vejo, se tivesse sido atendido, teria sido muito pior para mim. Por amor, Deus não atendeu aquele meu pedido. O amor romântico, de intimidade e até mesmo de paixão, que não é amor. Mas também podemos analisar esse amor como um amor familiar. E esse amor familiar, ele está ligado à família, ao irmão, aos filhos, aos irmãos, ao pai, à mãe. E esse amor, ele é um amor. Alguém diz que, mas eu tenho mais facilidade para com as pessoas na rua, do que da própria família. Queridos, reencarnamos às vezes com os nossos desafetos do passado. E se reencarnamos com um laço de consanguinidade, e Deus nos permite isso, era para que vencemos no amor, para que nos libertemos do ódio, de todo tipo de sentimento que não é aceitável à espiritualidade. Deus é amor. E João, lá em sua epístola, no livro de João, aliás, João 1 João, capítulo 4, ele diz que se não estamos em amor, não estamos plenamente em harmonia, em intimidade para com Deus. E podemos também observar o amor próprio. Se Deus está em nós, amamos a Deus, Ele está em nós, e nós temos esse sentimento de pertencimento. É bom se amar, não de forma ególatra ou masoquista ou de outra forma, porque tem gente que se ama tanto que começa a cultuar a si mesmo. Não de forma narcisista, mas de uma forma em que você se ame a tal ponto que é aquilo que a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu não tenho amor próprio, eu não posso amar, dar aquilo que eu não tenho, porque eu não tenho. Então, amor em sua conexão, em sua característica, amor emocional, compromisso, dedicação, afeto e carinho. Em sua tipologia, amor familiar, amor romântico e amor próprio.
amor próprio, bem-estar, autoestima. O tanto que é importante para cada um, para nós mesmos. E mais adiante nós vamos falar da importância do amor em nossa vida. Porque se não estamos no amor, não estamos ligados ao amor sublime, que é o amor de Deus. O amor traz bem-estar emocional. O amor traz a busca da felicidade diária. Buscamos ser felizes. E essa busca está ligada a esse amor sublime que é o amor de Deus em nós. Se nos amamos, se passamos a amar as pessoas que na nossa vida cotidiana, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, estamos então ligados a esse amor divino que é o amor de Deus. Eu digo sempre, não basta ter uma religião, não basta frequentar um templo, seja ele qual for, mas se o amor não tem ação direta e concreta em nossa vida, somos apenas frequentadores de locais. Quando temos esse bem-estar emocional no amor e essa busca de felicidade diária, temos também um relacionamento saudáveis. E esse relacionamento ele precisa estar cada vez mais saudável. Por quê? Vamos aqui imaginar na casa espírita ou numa igreja, numa congregação, seja qual for. Você já pensou, vocês já imaginaram quando vamos a um local e temos, é claro, em todo local temos desafetos e alguns desafetos para conosco até, não digo gratuitamente, porque nada acontece por acaso, mas de repente frequentamos locais que seriam para ser locais saudáveis, que estamos lá voluntariamente e passamos a adquirir desafetos, passamos a adquirir pessoas que não gostam da gente e que nós, por fragilidade emocional e por não estar ligado a esse amor divino e estar ali focado no Cristo, no amor divino, passamos também a ter pessoas como nossos desafetos. Não gosto de fulana, não gosto de ciclana. O amor é a expressão maior da divindade em nós. Se João, evangelista, que andou com Cristo, disse categoricamente que Deus é amor, precisamos amar. É fácil? Não. É fácil amar quem nos ama. É fácil gostar de quem gosta da gente. É fácil chegar, abraçar, beijar, estar envolvido com aquelas pessoas que estão com a gente, que pensam mais ou menos igual a gente, seja no campo religioso, seja no campo ideológico, político, seja no campo da vida cotidiana em si, do relacionamento, do pensamento, seja aquelas pessoas que concordam mais com a gente. E passamos então a desprezar dentro da própria religiosidade, ou melhor, dentro do próprio conceito, dentro da própria casa que pertencemos, que assumimos que trabalhamos para o bem, passamos a não deixar que o amor desperte em nós. A vida cotidiana, ela nos vai aos poucos, talvez, aos poucos, nos levando a ser mais frios. E às vezes cometemos o erro de quanto mais conhecimentos adquirimos, mais dificuldade temos que lidar com as pessoas. João
o evangelista, neste capítulo 4, ele fala puramente sobre amor. Aqui ele diz o seguinte: Deus é amor. Queremos que Deus é amor. E esse amor é muito maior do que aquilo que imaginamos. Não um amor romântico, não um amor de bem-estar pessoal, não um amor, mas um amor muito mais sublime. De alguém que nos deu uma inteligência suprema, que nos deu a vida. A existência, muito mais do que uma vida na terra. Alguns questionam se foi João que escreveu ou foi uma igreja primitiva que fizeram esta narrativa bíblica da primeira epístola de João. Chamava-se Escola Joanina. João criou um movimento, uma igreja, uma escola para estudar sobre a espiritualidade, para aprender e estudar sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos ensina e ensinou, e João ali estava com ele. João era jovem quando caminhava com Jesus. Jesus deixou esse mundo jovem, 33 anos, foi crucificado. Eu fico imaginando a cena quando João estava ali com Maria, olhando Cristo, e ele disse: mulher, eis o seu filho, homem, eis aí sua mãe. E essa cena me emociona porque eu fico pensando, João era tão novo, e vendo o sofrimento ali do seu mestre, passando por aquela dor da crucificação, uma pena que não merecia, mas que trouxe a nós o exemplo do amor, do perdão. Porque se João dizia e escreve que Deus é amor, e todos os espíritos elevados nos traz e diz que Deus é amor, e nós nesse plano terrestre aprendendo um pouquinho em uma vida, indo e voltando para aprender a evoluir e compreender que Deus é amor. Qual seria essa forma de amor? Qual seria, de que forma nós iremos compreender esse amor de Deus? Deus cuida de todas as criaturas, todas. Deus, neste cuidado de todas as criaturas, da criatura que talvez um inseto que para nós é tão insignificante, até nós, que somos filhos, e Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele está em toda parte. Mas acontece tantas coisas no mundo, guerras, assassinatos, traições, injustiças. Deus cuida de todas as criaturas. Ele está em toda parte. Vê tudo, preside até as coisas que para nós é insignificante. De uma gota d'água a um grande temporal.
Se Ele preside tudo, se Ele está em tudo, inclusive nas coisas que para nós parecem ser insignificantes, para Deus tem a sua significância. Nisto consiste o amor de Deus, falado por João. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, uma breve leitura, que diz o seguinte: é interessantíssimo porque nos traz algo dentro do que a doutrina nos ensina. A providência e a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte. Tudo vê e tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes, como eu disse a vocês. É nisto que consiste a ação providencial da providência divina. Deus existe, não há como duvidar. Por sua própria essência, Ele é infinitamente justo e bom. A sua solicitude se estende a tudo. Compreendê-lo só o nosso bem, portanto, Ele pode querer razão pela qual devemos confiar nele. Eis o essencial, quanto ao mais esperamos que nós tenhamos tornado dignos a compreender a existência de Deus. Vejam bem, está no livro A Gênese, escrito por Kardec. Nós existimos, Deus existe. Se Deus não existisse, nós não existiríamos. Veja bem, analisando tudo que há no universo, a sua harmonia, cada coisa em seu lugar, o cosmo, o macrocosmo, e nós sendo o microcosmo, ao analisarmos profundamente este controle de uma inteligência suprema, de tudo que há no universo, tudo que há, tudo aquilo que conhecemos e aquilo que não ainda conhecemos, há uma inteligência suprema cuidando de tudo isso, o equilíbrio, a harmonia de tudo que há no universo. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, é muito simples quando, ao analisarmos que essa providência divina, a nossa existência e tudo que há, existe essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Há um grande cosmo, um grande universo, esse macro, e sendo Deus o responsável por tudo que há, do menor inseto, como disse Kardec no livro A Gênese, das coisas que para nós parece ser insignificante, mas para que se mantenha o equilíbrio, Deus formou todas as coisas, tudo. Não pode ser meramente um acidente, a existência humana, a existência das coisas. Há que se ter alguém que criou, que arquitetou tudo isso. Com amor, com dedicação. E disse que desde os insetos, os astros que se movem no espaço, nós,
aqui na nossa existência, em tudo vemos esse amor e podemos ver esse amor paternal, a existência do divino, de Deus, do sagrado. No capítulo 28 do Evangelho, no item 3, vou aqui abrir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, deixa eu achar aqui. Capítulo 28, item 3. Diz o seguinte: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e bondade. A harmonia do universo dá provas de uma sabedoria, uma prudência, uma previdência que ultrapassam todas as compreensões humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras de sua criação. Todas as obras da criação. Desde o caminho de uma erva e o menor inseto até os astros. Até os astros que se movem no espaço. Por toda parte notamos a prova de um cuidado paternal. Por isso, é cego aquele que não vos conhece. Em vossas obras, orgulhosos, quem não vos glorifica. E ingrato quem nos os rende as ações. Amigos e amigas, está no Evangelho, capítulo 28, do item 3 do Evangelho. A existência divina, ela, ou a existência de Deus, ela nos faz sabermos e sentirmos esse sentimento de paternidade. E digo muito esse sentimento de sermos, de estarmos pertencendo à obra divina. Já pararam, pegou uma folha, uma pequena folha de uma árvore, a beleza que existe. Não vou nem dizer das rosas, de tudo que há, da água, a separação dos rios, água salgada, do mar, da água doce, da inteligência do homem, que evoluiu tecnologicamente, cientificamente na última década, principalmente. A cura das doenças. Tudo isso são provas de que existe um Pai que cuida de nós. O amor de Deus está em todas as criaturas, em sua energia, na existência divina. Deus está em toda parte, inclusive em nós, principalmente em nós, para compreendermos mais sobre a sua existência. Quando paramos com as nossas vaidades humanas, quando passamos a observar que, e eu disse no começo dessa live, que estamos aqui agora compartilhando uns com os outros. Estou falando com vocês aqui agora, existe um controle universal, até mesmo da nossa própria existência material. O amor de Deus é incondicional, porque esse amor é um amor que nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele nos dá para que a gente faça bom uso dele.
E quantas vezes fazemos mau uso desse livre-arbítrio? O amor de Deus, ele é eterno, ele é imutável, Por que ele é eterno, ele é imutável? Porque, para nós, a reencarnação é a prova de justiça divina, é a oportunidade de melhorarmos. O amor de Deus é sublime. E ele, pelo fato dele ser nesse processo de dar-nos sempre a oportunidade de melhorarmos, nos dá o livre-arbítrio e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade da reencarnação, da justiça. O amor de Deus em nós é a centelha divina. Espírito, corpo, quer dizer, matéria, perispírito e espírito, que é a essência de Deus em nós. Perispírito é a nossa alma, a nossa individualidade, e o corpo para nós termos a oportunidade de evoluirmos. O amor de Deus em nós, como centelha divina, ele nos conforta, ele é a essência divina de todos os seres. Daquele que talvez na nossa visão humana não tenha sequer mais recuperação. Daquele que está na rua jogado. Daquele filho que talvez esteja dando aquele trabalho nas drogas, no álcool, na erraticidade da vida. Deus está nele, assim como está em nós. Ele nos traz o conforto porque todos nós temos dentro de nós a essência divina, a centelha. E ao mesmo tempo, Deus em nós é a esperança de uma vida futura, de um mundo espiritual, da transformação planetária, da nossa transformação. Essa esperança da vida futura é que nos faz tornarmos mais forte e mais próximo da existência e do amor de Deus em nossa vida. Quando temos esse amor, passamos então a melhorar o nosso relacionamento, a nossa relação para com as pessoas. Na família, na escola, na vida cotidiana, no trânsito, em todo o local que estejamos, as pessoas sentem essa presença do amor de Deus em nossas vidas. Quando João, evangelista, que caminhou com Jesus, que viu tudo aquilo que o Cristo fez durante toda a sua passagem nesse plano, e ele dedica um capítulo do Evangelho para dizer que Deus é amor e aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Talvez a nossa frieza da vida cotidiana, a nossa busca pelo materialismo, a nossa infelicidade de achar que somos eternos no plano terrestre, com todos os dias morrendo pessoas, desencarnando pessoas, sejam de formas brutas, de formas abruptas, né? Melhor falando. Pensemos juntos que Deus é o amor em nós. Que possamos
refletir sobre esse tema durante toda a nossa vida. Aonde está o amor de Deus em mim? Queridos, eu que gostaria de, nesse momento, para encerrar, a gente poder fazer uma pequena prece, que a gente tem vou tomar uma aguinha aqui, a gente tem para encerrar a nossa live, a gente sempre faz uma oração pedindo a Deus que ilumine as nossas vidas, mas pedindo também, fazendo uma fluidificação da água. Se você tiver oportunidade, tiver perto da cozinha, tiver em algum lugar onde possa estar pegando um copo de água, trazendo, ou se tiver em algum lugar onde não possa, mentalize nesse momento a caixa d'água de sua casa. Não tem problema. Seu filtro. Para que a gente possa, então, nesse momento, aproveitar da espiritualidade presente e pedir a eles para que traga um remédio a cada um de nós. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esta live, por estarmos aqui neste domingo. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de podermos falar um pouquinho do seu amor, da sua existência. Que nós possamos despertar em nós, ó Pai, cada vez mais esse amor sublime, esse amor sagrado, eliminando de nós um amor profundo. Que a gente possa cada vez mais interligar com os irmãos da espiritualidade para que a gente possa receber também os aconselhamentos, sentir a harmonia, a paz, buscar a felicidade nesse mundo ainda de expiação e provas. Enfim, ó Jesus, queremos pedir para que neste momento os bons espíritos possam trazer dos laboratórios espirituais o remédio necessário para esta água, para a caixa d'água, enfim, que possa colocar o remédio para a cura dos nossos males que necessitamos, nos dando paz, serenidade, harmonia, sintonia e aceitação do seu grande amor. Continue conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, e amigas, que Deus possa estar em nossos corações. Até a próxima, se Deus quiser.